Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã. Alô, meu irmão. Já chegou o tio J.R. Criançada já tá de férias, já tá ouvindo o Debate 93. Obrigado, criançada. Já estamos aqui de volta, minha gente, nessa terça-feira, dia 28 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje. Quero muito ouvir a sua participação, ter você com a gente aqui, mandando seu WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Se quiser ligar para cá, vai ser um privilégio ouvi-lo. 2461-0093, 2461-0093. Vários assuntos, vamos logo pro primeiro assunto de hoje, que diz assim, ó: sei que a salvação é para todos e importa que todos conheçam o evangelho. Sei também que o amor de Deus é capaz de apagar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Mas o que não consigo entender é alguém fazer maldade a vida inteira. Aí lá no último suspiro a pessoa se arrepende e vai morar no céu com a gente que lutou para viver uma vida íntegra. O ouvinte tá bravo, ouvinte? Calma, ouvinte. Pergunta ainda, não seria fácil demais, hein? Qual a vantagem então de lutar para se ter uma vida de santidade? Já ouvi falar que a graça é um favor imerecido, contudo eu confesso que eu não consigo entender não. Ô pastor Guilherme. O ouvinte tá bravo. Tá bravo, né, porque tá achando que é injusto. Na última hora, finalzinho, no último suspiro, o sujeito viveu a vida errada toda. Ai, Jesus! Aí, cara, vai morar no céu com aquele. É o que ele tá falando aqui. Que lutou a vida inteira para ter uma vida íntegra. A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. A salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido. A salvação, na verdade, é pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não é pelas nossas obras. Efésios vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A vida íntegra, a vida de santidade, ela é uma consequência, uma vez que eu fui salvo. Fui salvo pela graça, o Espírito Santo passa a habitar em mim, consequentemente, vou buscar uma vida íntegra, mas a salvação não é por causa da vida íntegra, é por causa da graça de Deus. Ô, pastor Ricardo, e o senhor, pastor Ricardo? O ouvinte tá bravo, ouvimos aqui as reflexões bíblicas já apresentadas pelo pastor Guilherme. Pode acrescentar outras, evidentemente. É justa a palavra do ouvinte aqui, pastor? Claro que não, né, JR? A gente entende, né, essa insatisfação que muitas vezes algumas pessoas conseguem, optam em falar, né? É uma ponderação de muitas pessoas, e uma dúvida, com certeza, de umas pessoas. E a gente precisa, como já foi falado, o critério de Deus é diferente do nosso critério. E a gente brinca no futebol, a gente costuma dizer, quando o cara começa a reclamar muito das regras, a gente fala, vai reclamar na federação, né? Então, as regras estão estabelecidas, não adianta o cara querer reclamar, as regras já estão postas. Então, se a gente for reclamar, tem que reclamar de Deus. Deus colocou esse parâmetro. A salvação é mediante a graça, pela fé, pela salvação e o sangue de Cristo Jesus. É Jesus que nos salva. Então, se a pessoa alcançou isso no último minuto, né? Como o gol no último minuto, mesmo tendo jogado, não mereceu, mas fez o gol no último, qual é o critério? Vence a equipe que jogar o maior número de vezes a bola dentro da meta. Quem é salvo? Aquele que confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Ele pode durar o último minuto da vida dele, como aconteceu na cruz, né? E está na Bíblia. É Jesus que chancelou esse negócio. O homem estava lá, roubou, matou, fez tudo que é coisa errada, né? É pecado. E aí ele
abriu seu coração e confessou seus pecados a Jesus na cruz e foi salvo. E Jesus disse que estaria com ele. Então, o critério é de Deus, esse critério. Agora, só para completar, quando ela diz que, então não adianta nada de fazer, qual é a vantagem? A vantagem é a gente viver o céu na terra, é a gente experimentar uma graça de Deus dia a dia. Ou você acha que quem vive sem Jesus vive bem, vive em paz, vive em equilíbrio, né? Então, a falta de Cristo na vida da pessoa também gera dessabores, gera derrotas, gera perdas na vida, dores, sofrimentos, que sem justificativa da graça, são sofrimentos terríveis. O crente passa por dificuldade, passamos, mas por causa da graça de Jesus, a gente, pela remissão da graça de Jesus, a gente consegue passar e entender tudo isso. Ô, pastor Carlos Pedro, e aí, o que o senhor acha? Então, a ouvinte não vai gostar, a ouvinte, né? Ela não vai gostar muito não, porque na verdade é o seguinte, será que é tão ruim assim ser cristão? Será que é tão ruim viver de maneira íntegra? O que significa isso? Jesus disse, é verdade, que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Mas a impressão que eu tenho é que aqueles que vivem uma vida de salvação, aqueles que vivem uma vida de retidão, de gratidão ao Senhor, de uma vida de santidade diante de Deus, que isso é uma vida ruim. Será que aquele que aceita Jesus, que conhece a verdade da salvação, no último minuto da sua vida, ele é privilegiado em relação àqueles que conheceram Jesus aqui e já desfrutam de uma comunhão com Deus e da verdade, como o pastor Ricardo falou, do reino de Deus aqui na terra? Eu acho que tem um equívoco grande no coração da minha querida ouvinte, porque, na verdade, o melhor de tudo é ter Jesus no coração e viver a alegria do reino de Deus. Agora, a eternidade é o próximo passo. São duas coisas diferentes. Quem aceita Jesus no último minuto só vai ter uma parte, que é a eternidade. Não desfrutou do prazer e do privilégio, que mesmo com todas as dificuldades, do privilégio que é viver no reino de Deus aqui na terra e desfrutar da vida verdadeira. Ô, missionária Rosane Oliveira, bom dia, nossa menina da mesa de hoje. Um ouvinte aqui tá dizendo assim, ó, tá faltando amor pra essa crente. O que você acha, hein, Rosane? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui. Eu fico com essa parte da fala dela que diz assim, confesso que não consigo entender. Eu queria saber o que ela não consegue entender. Quem é essa pessoa que não consegue entender os rudimentos da doutrina? Porque se trata de salvação. Salvação, santificação, graça, tudo isso é doutrina bíblica, né? Faz parte do ensinamento da igreja, o que se ensina à igreja. Quando ela diz, confesso que não consigo entender, que tipo de experiência essa pessoa teve com Cristo, com a fé cristã, por onde ela passou, ela é cristã ou ela não é cristã? Porque se ela é cristã, a gente vai ter que mudar o posicionamento em relação ao entendimento dela, porque eu tenho aqui um problema de entendimento da doutrina da salvação, do alcance da fé cristã. Se essa pessoa é cristã, ela já teve uma experiência com a sua fé em Cristo, então como é que está esse entendimento dela? A gente vai cair naquela palavra lá da carta aos Hebreus, no capítulo 5, que o escritor diz, já podendo conhecer os rudimentos das doutrinas elementares, necessitais ainda que vos dê leite. Então quem é essa pessoa que não consegue entender de que lado ela está? Do lado da experiência da fé cristã, ela está falando isso como uma pessoa cristã, que está lutando por uma vida de santidade, a fim de que agrade a Deus, não para alcançar a salvação, mas como parte da sua salvação. Ou ela é uma pessoa do lado de fora, que vê essa situação acontecer, esse fenômeno de salvação de um ser humano, nem que seja no último instante da sua vida, e ela se coloca como uma pessoa que não aceita que isso aconteça de maneira nenhuma. Esse não consigo entender é que eu gostaria de saber. Eu acho que até o não consigo entender e não consigo aceitar podem ser coisas diferentes, né? Quer dizer, não consigo entender,
Até entenderia, eu até entenderia. A pessoa que não consegue, que eu também não consigo entender nada. Também, tem algumas coisas porque a graça é exatamente isso. Agora, não é que eu não entendo a pessoa da última hora, eu não entendo o que Deus resolveu me salvar. Entendeu? Porque a salvação que ele me deu, que ele me otorgou, que ele me presenteou, é fruto da graça dele. certeza. Não dá para entender, porque não é assim, porque eu fiz isso, eu ganhei isso. Não tem essa lógica. Agora, aceitar que me parece que é esse ponto, né? Porque a pessoa chega e diz, eu não aceito. Então, peraí, um minutinho. Se você não aceita que o camarada vá ser salvo no último instante dele, eu acho que muita gente está ouvindo a gente agora dizendo, será que essa pessoa é salva? É uma reflexão. Essa discussão ela é antiga, porque Jesus uma vez contou uma história que o Senhor da Terra saiu de manhã convidando gente para trabalhar. E esse raciocínio é perfeito. Ele convida alguém às 6 da manhã e diz, eu vou te pagar a diária do dia. Você quer trabalhar para mim? Quero. Então o cara começa a trabalhar às 6. Tá combinado, tá combinado. O outro, e vai chamando gente o dia inteiro. Ele chama gente às 5 da tarde. O cara só vai trabalhar uma horinha. Chegou no final, ele pagou igual para todo mundo. O cara ficou revoltado. Pô, vem cá, eu trabalhei desde manhã e agora chegou o cara, ele só trabalhou uma horinha, só pagou igual para todo mundo. E aí eu ouvi uma resposta mal criada em termos, mas eu ouvi uma resposta dura. Falou assim, o que você tem com isso, cara? Eu combinei contigo o quê? Eu não combinei isso contigo? Não te paguei? O que importa se eu quero pagar o outro? O que a gente não entende é que às vezes a gente quer se colocar numa situação melhor do que os outros. A gente acha que o nosso graça é exatamente essa, pastor Carlos. A gente prega para quem? A gente prega para que as pessoas sejam alcançadas. Quem? Não, você não. Você é bandido, agora, safado, sem vergonha. Sabe qual é o problema, viveu até agora. Tá, é o seguinte, nós só vamos evangelizar jovem agora. Você sabe qual é o problema? Vamos evangelizar idoso. Idoso não pode mais, porque se for evangelizado idoso, o cara passou a vida inteira dele na carne. Na última hora, o cara experimenta a graça, vai pro céu. Mas você sabe qual é o problema, JR? Que nós ainda vivemos um legalismo extremo. Porque, na verdade, pessoas, eu não quero aqui julgar essa nossa ouvinte, mas as pessoas que pensam, e não é só ela que pensa desse jeito, é porque eu ouço muita gente falar assim, mas eu estou pagando o preço. Eu estou me sacrificando. Exatamente. Então as pessoas ainda acham que estão comprando a salvação. Meu irmão, você pode andar nu de dia e de noite, você pode andar de cabeça para baixo, melhor você não, pode pisar. Melhor não dá ideia. Você pode andar da maneira que é, porque tem gente que gosta de andar no outro extremo, né? Com a boca. Você pode andar do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você jamais será salvo pelo que você faz. A salvação é um presente de Deus e Ele dá isso para tantos quantos Ele quiser. Agora, deixa eu afirmar uma coisa para você. O melhor de Deus não é viver na expectativa de aceitar no finalzinho para alcançar a vida eterna. Não, o melhor é sentir a vida eterna. Então, quem já tem é privilegiado. Eu fico assim, o que eu já ouvi das pessoas mais idosas quando elas encontram Jesus é quanto tempo eu perdi. Não é isso? O que me preocupa na fala da nossa ouvinte aqui é a sensação de que ela está em desvantagem. Essa sensação de que servir Jesus é ruim. Na verdade é o seguinte, o ladrão na cruz, por exemplo, foi salvo aos 45 minutos, já na prorrogação, vamos dizer assim, né? Se arrependeu. Mas o ladrão na cruz, ele não teve a oportunidade de andar com Jesus, de ouvir os ensinamentos de Jesus, de ver os milagres de Jesus que os discípulos tiveram. Eu tive a alegria de ser criado no Evangelho, aceitei Jesus ainda na minha infância, tive experiências com Deus bem cedo, passei a minha adolescência pregando, na adolescência já não faz tanto tempo assim, né? Foi ontem, né? Mas passei a minha adolescência pregando o Evangelho. Gente, que coisa boa! A vivência com Deus, o andar com Deus, o ter experiências com Deus, essa é a vantagem de você ser Jesus. O que acontece aí, Jota, é o seguinte, existe uma questão que a gente sempre fala da questão da aprendizagem, do discipulado, do conteúdo. E muitas vezes, há muitos entre nós, igreja evangélica, que a pessoa conhece aquele Cristo, conhece Jesus, aquela avalanche, aquela conversão, assina o contrato, mas depois não estuda o regulamento. E aí é um problema muito sério, porque vai jogar desconhecendo as regras. E isso acontece muito no nosso cotidiano. Aquele que compra o remédio, mas não lê a bula, compra o aparelho e não vê as informações, o manual, e aí dá problema, usa mal. E o que acontece, a sensação que eu tenho é que muitos crentes, por não estudar a palavra, não conhecer as regras do regulamento, usa mal
essa vida cristã? E aí tem essas dúvidas aí que são, assim, entre as aberrações, mau entendimento, do que uma tristeza por alguém que foi salvo no último minuto. Então, o que a Bíblia, eu gostaria até de indicar para ela, né? O livro de Romanos, que trabalha muito a questão da graça e da justificação. Ela falou da graça, que é o valor imerecido. A graça, a gente recebe aquilo que não merece, né? E existe a justificação de Deus. A gente não recebe aquilo que merecia. Então, isso trabalha muito bem, principalmente no livro, no capítulo 13 e no capítulo 8. Que Paulo vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o seguinte: o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. A impressão que eu tenho é que muita gente que aceita Jesus e que vive esse tipo de evangelho é como alguém que comprou um pacote lá do cruzeiro e só vê as obrigações. Ele compra um pacote all inclusive e aí chega lá, ele vai para um passeio de cruzeiro e ele vê as pessoas tomando coquetel, vê as pessoas comendo em todos os restaurantes, se alimentando bem, bababá, e ele não consegue participar daquilo ali e acha que a vida dele deve ser confinada dentro de um quarto. Muita gente que está no evangelho só vê aquilo que não deve fazer. É óbvio, e ela faz uma pergunta muito interessante: lutar para viver uma vida íntegra. A gente luta para viver uma vida íntegra, o cara chega, viver uma vida toda desregrada e chega agora, foi salvo. Ele está em vantagem a mim? Não, quem está em vantagem é quem viveu uma vida íntegra. Olha, gente, mas ela associa uma vida de integridade à salvação. E é isso que a gente está tentando desassociar. Isso. Por isso que a gente cai aqui no problema do entendimento. Eu volto de novo para essa questão. Não é uma questão de aceitação. Não é só uma questão de eu concordo, eu discordo. Ela finaliza a fala dela aqui numa questão de entendimento. Aí o pastor vai dizer aqui exatamente que é a questão do discipulado. As pessoas virem para a igreja, receberem Jesus. Como é importante ser discipulado. É onde todas essas questões são abordadas. Ela está achando que ela ainda é salva, que ela ainda é salva. Ela está achando que ela pode ser salva pela obra dela, pelo esforço dela, pela integridade dela. Ouvinte, a nossa mais pura e brilhante santificação é nada diante de Deus. É verdade. E se fosse isso, a pessoa não... João já escreveu, se a gente acha que aquele que acha que não peca, é mentiroso. Sim. Quer dizer, está acompanhando a orientação do inimigo, que é o pai da mentira. É uma situação complexa, porque quando o ouvinte diz aqui ao final, né, qual a vantagem então de lutar para ter uma vida de santidade? A gente já entendeu, que acho que o ouvinte já está acompanhando e entendeu claramente. A gente não faz nada para receber alguma coisa, a graça é divina, a gente faz para a glória dele. Exatamente. É por amor a ele. Se não rola esse amor a Deus, se não existe esse amor ao Senhor, alguma coisa está equivocada, não é, irmãos? Eu não sou santo para ser salvo. Eu sou santo porque eu sou salvo, eu fui salvo pela graça. A santidade, a integridade, né, o bom testemunho como uma consequência de alguém que foi salvo. E nós já falamos aqui sobre a vantagem de você viver uma vida de santidade. Eu vou falar mais uma. Lá na eternidade, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, onde nós receberemos o nosso galardão. E isso vai contar, né? Tem um ouvinte que está com a dúvida aqui, antes da gente entrar em outros tópicos aí, é o seguinte: se a salvação é um presente de Deus e ele dá para quem quiser, onde é que fica o processo da santificação? Se só os santos estarão no céu, a santificação fica em qual parte? Pergunta a nosso ouvinte aqui. É simples. Não é simples. A salvação é um presente de Deus. Eu digo sempre quando eu estou no discipulado, dizendo: meu irmão, se você não quiser viver o processo de santificação, a gente ora agora, você vai morrer agora e vai para o céu, acabou o problema. Agora, se você optar por continuar vivo, aí sim, você tem que se parecer com Jesus. Você tem que buscar o modelo de Cristo e perseguir esse modelo. Então é um processo de santificação. A santidade é o nosso ideal. Santificação é o nosso processo diário enquanto servos do Senhor. Só para você entender, Isaías 64:6 vai dizer para nós que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante do Senhor. E o que nós queremos é parecer com Jesus. Então o processo de santificação, ele é inerente, ele é obrigatório para todo mundo que se converteu, recebeu a salvação e não morreu. Se você morrer como ladrão da cruz, não precisa viver o processo de santificação. Mas se continuar na terra, tem que viver parecendo com Jesus. É só o santo aí que a credencial para salvação é o santo mediante a salvação.
salvação em Cristo Jesus. Ele recebe a chancela, o penhor e ele está salvo. O processo que a gente fala de buscar a Deus, de se consagrar, né, de orar, de ler a palavra, isso é um processo para a gente, para esse tempo aqui, para que a gente possa entrar numa sintonia e poder desenvolver as obras e daquilo que Deus nos dá. Então ele só confundiu a dúvida talvez dele é se eu tenho que entrar no processo de salvação, como que eu vou ser salvo, né? Como que eu vou estar no céu santo? Ele já é santo no momento da salvação em Cristo Jesus, quando ele recebe a pessoa do Espírito Santo, ele se torna santo. Fica um pouquinho mais simples se a gente entender que não existe santificação sem ação do Espírito Santo. Exatamente. O ser humano por si não consegue santificar-se. A santificação é um processo que tem a participação humana e tem a participação divina através do Espírito Santo dentro. Sim. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, nos leva à confissão, nos leva a odiar o pecado, porque o pecado vai nos afastar de Deus. Então é essa busca para ter intimidade com o Pai. Acho que fica aí onde ela colocou, né, essa questão da luta pela integridade. Porque a integridade faz parte de um viver santo, faz parte de alguém que parece com Jesus. É só você olhar para Jesus e imitá-lo. É quando ela coloca aqui a questão da qual é a vantagem, isso soa meio que barganha, né? Porque não é vantagem, é bênçãos que ocorrem de uma vida que você se permite ser santificada pelo Espírito Santo. É obviamente que quem se permite esse processo, operado pelo Espírito Santo em nós, vai ter uma vida, sim, de vitórias, vai ter, sim, uma vida de comunhão com Deus. Não é vantagem, mas digamos que sejam bênçãos que acompanham a salvação. É como se o Pai te desse um presente, você vivesse a vida inteira em função de agradar aquele Pai de alguma maneira, sem nunca conseguir pagar por aquele presente, mas você quer agradá-lo de toda forma. Por isso você se separa, por isso você se abstém. Não é uma questão de vantagem. O que eu vou ganhar com isso? De barganha. Sua palavra é muito boa e me traz aqui um ouvinte que escreveu aqui o seguinte. Ele escreveu que descreveu uma coisa e me lembrou outra, na verdade, para ser bastante franco. Mas a ideia é a seguinte: se essa nossa ouvinte, você que escreveu, imagina bem, você tem um parente seu, um pai, uma mãe, que viveu a vida inteira longe de Deus, mas que pela graça do Senhor, no último instante, ele recebeu a Cristo, e quando você falecer, vocês vão se encontrar lá no céu. Dá uma sensação boa, não traz? Por que a gente não tem a mesma sensação com o pai dos outros? Verdade. Com a mãe dos outros, só com o nosso pai e a nossa mãe? A gente não escolhe as pessoas, nós somos escolhidos pelo Senhor, quem escolhe é Ele. Esse envolvimento nosso é muito importante. Um ouvinte aqui dizendo, olha, na minha opinião, coitado daquele que morreu sem desfrutar da bênção de viver o Evangelho de Jesus na terra. Maravilha. Sem desfrutar o prazer de sentir a unção de Deus, de sentir o Espírito Santo no coração, sem ter sido batizado pelo Espírito Santo. Para mim não é sacrifício servir a Deus, para mim é um enorme prazer. Compartilha uma de nossas ouvintes, revelando com alegria a bênção da graça do Senhor. Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim, meu melhor esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi, em Cristo tenho as riquezas de Deus, isto é a graça, nada posso fazer, para que me ames mais, para que me ames menos, pela fé
Essa é a graça de Deus, minha gente. É a graça do Senhor. Pastor Carlos Pedro, por gentileza, a hora certa no Rio. No Rio de Janeiro são 11 horas 30 minutos. Repita. 11 horas e 30 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O Natal deste ano deverá ter números recordes de brasileiros com contas em atraso, com reflexos negativos sobre o consumo. Dados da Serasa Experian mostram que, em outubro, o número de consumidores inadimplentes contas em atraso de mais de 90 dias era de 61 milhões. Você está no meio aí, ouvinte? É o maior contingente da série histórica da Serasa. Por outro lado, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a maior parte dos trabalhadores de carteira assinada pretendem usar o 13º salário para quitar as dívidas. Se é para quitar dívidas, não comprarão nada. Você está endividado? Quais são os seus planos para este fim de ano? Como adorar a Deus quando as contas não fecham e as cobranças não param de chegar? Agora é Deus que paga a conta. A questão do endividamento do brasileiro é um conjunto de fatores. Nós estamos vivendo já há alguns anos numa grande crise econômica, mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Também existe a questão da má administração dos recursos. O brasileiro não tem uma educação financeira como nós deveríamos ter também. É uma série de fatores e nós precisamos nos policiar quanto a isso. Agora, como adorar a Deus quando as contas não fecham é um trabalho, meu amigo. A nossa mente é um campo de batalha. Certamente, quando a pessoa está endividada, a mente dela está numa batalha constante. Você tem que continuar adorando a Deus em qualquer situação, qualquer circunstância, e é necessário um esforço até mesmo mental para você adorar a Deus. É uma organização mental, sim, muito mais do que questão emocional, porque a acusação vai vir, né? Para que você não tenha uma adoração perfeita. E saber se colocar na posição de que você vai readministrar essa situação, você está tentando readministrá-la, tem uma proposta de pagar, tem um coração voltado para quitar isso. Então você vai cair de novo na questão da graça. Tem um ponto assim, muito interessante que cabe a nós, né, já que a gente está no debate alcançando a maioria, né, não todos, mas a maioria que privam aí para uma vida com Deus e tal, vivendo uma vida segundo a palavra, é que no momento de dívida, muitos optam em tirar o dízimo, em deixar de dizimar. Isso aí entra num outro fator de administrativo físico e espiritual. E eu já pude conversar, e outros você começa a identificar quando ele lá atrás já suspendeu e deixou de devolver o dízimo. Então, existe uma ligação muito grande nisso aí, porque as pessoas entram e muitas vezes, e às vezes é muito visível isso, entram muitas vezes quando rompem com essa questão do dízimo, ou estando endividado, passam a não devolver o dízimo. Então, uma coisa muito importante para que a gente possa entender que é uma questão de fé e fidelidade. Então, perpassa muito para essa administração. Se a pessoa não consegue viver com 90%, ela com certeza não vai viver com 100%. Aqui, ó. Emprestei meu cartão de crédito porque fiquei com pena da minha amiga. Complicou. Eu fiquei com dívida por causa dela e agora cancelei o cartão, não vou ter mais pena de ninguém. Não é que não pode ter pena. É pena sim, o cartão pode ter pena, não pode emprestar o cartão. Isso é muito difícil. Às vezes na família, a pessoa tem lá uma família. Avisa bem sobre isso. Mas é uma família grande, gente. Uma família tem 30 filhos. Às vezes é difícil, a pessoa pede lá, pastor, chega agora essa época do Natal, olha, meu filho vai ficar sem um presentinho. Me empresta o cartão. Seu cartão é sem limites para sonhar. Aquele cartãozão de 10 mil, 15 mil de crédito. Cunhado normalmente faz isso. Na verdade, eu olhando para esse texto, a gente tem que pensar em duas coisas. Endividamento é uma coisa, quer dizer, não é natural, mas é real, principalmente em países como o nosso. O endividamento é natural para aquelas pessoas que vão crescendo. O endividamento faz parte do cotidiano. A inadimplência não. Então a gente tem que ter cuidado. E o grande problema nosso, brasileiro, é a perda ou a falta de pudor no endividamento. Nós não temos educação financeira.
nós, como nação, muito poucas pessoas tiveram a educação financeira e nós não aprendemos, as pessoas não ensinaram para os brasileiros como se endividar, qual é o parâmetro para o endividamento. Então nós vemos muita gente que se endivida acima do normal, acima do natural, sem saber o que estão fazendo. O mistério, essa mágica do cartão de crédito, que é um pedaço de plástico que faz mágica, que você entra numa loja sem ter um centavo, sem ter dinheiro e sai de lá com o bem que você quer, as pessoas não aprenderam a lidar com isso. Isso tem gerado tristeza e problema para muita gente. Então o que nós precisamos é pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. E meu irmão, se você vai receber o 13º, o melhor que tem é fazer isso mesmo. Tem uma dívida, vamos quitar a dívida. Depois, se não tiver jeito, a gente vai fazer outra. Mas vamos procurar quitar, vamos procurar satisfazer as nossas prioridades para que a gente possa caminhar bem. Salomão disse para você que gosta de emprestar o cartão de crédito que aquele que se põe por fiador vai acabar sendo escravo daquela pessoa. Então, o fiador, eu digo sempre isso nas ministrações, o fiador deve ser aquela pessoa que empresta o cartão de crédito já sabendo que vai pagar a fatura. Se o fulano lá pagar a parte dele, ótimo, senão você já sabia que ia ter que pagar, porque todo fiador, inclusive a legislação diz isso, que o fiador, ele é solidário, então você já se endividou junto com o cara, então é melhor até você já ir junto, comprar junto, saber o que ele comprou, coisa assim, tem um momento assim, a pessoa tá, é um problema de saúde, às vezes comprar um remédio e não sei o que lá, entendeu? Quer dizer, você vai lá. Agora, a pessoa vai comprar um presente. Não, meu filho quer um celular novo. Então, esse celular que ele tem aí, que é o 7, tá 10 velho. Vezes, entendeu? Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a cuidar disso. O meu conselho pro fiador, pro cara do cartão, é um só. Já vai com a pessoa, vai com seu cunhado lá, já compra o celular, compra a bicicleta, compra a televisão e você já sabe que você vai pagar. Pronto, só isso. Se ele pagar, glória a Deus. Mas o senhor tocou num ponto certo, que essa cultura de ensino, né? Não vou bater nessa tecla só porque a gente trabalha com essa área, mas não se ensina realmente. A gente vai cair num problema de educação no Brasil, que é um problema, a falta de uma cultura educacional boa. E isso vai se refletir em todos os parâmetros da vida. A gente tem que pensar que essas pessoas que não têm, às vezes, uma educação, JR, né? Uma boa formação, elas vêm para a igreja, elas recebem Jesus, elas estão ali dentro. E a educação financeira, infelizmente, não faz parte do currículo educacional das escolas. Isso seria muito bom ser pensado. Eu vou além, e a gente pode ir além, isso que eu ia tocar nessa, e pode ir além. Então vai além, mas volta. JR, como convida, eu vou mandar um abraço para minha mãe, para meu sogro, para minha sogra. Meus cunhados não, mas meu sogro, minha sogra, mandar um abração pra eles. Mas eles já entenderam. Tá arriscado a festa de Natal. Festa de Natal vai fazer na igreja. Complicado ali. Pessoal da igreja, acolhe o pastor, hein? Porque a semana do Natal vai estar. É um tabu que existe entre nós, essa questão financeira também. E muitas vezes há muitos equívocos extremos, né? De um lado quanto pro outro. Existe a questão da idolatria, existe a questão da avareza gospel, né? Então, tem tudo isso que, como eu falei, questão do dízimo, essa administração, então não se fala, parece que há uma demonização em cima do dinheiro sobre, constante que se fere sobre nós. E isso também vai reverberar na questão da administração, porque aquela coisa, as pessoas não estão sendo policiadas, e aí são presas fáceis nesse tempo. Né, que a questão do mercado, a questão do comércio, todas aquelas propagandas, e aí o marketing, né, que faz você comprar aquilo que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. E tem uma questão aí, pastor. Para poder explicar um pouquinho, pro ouvinte entender, e com muita simplicidade, é uma questão de fé. Fé e experiência. Eu acho que vocês estão de acordo aqui. Que é o seguinte, quando você se organiza para separar o dízimo e consagrar ao Senhor, acontecem 2 milagres. O primeiro é que você se torna uma pessoa mais organizada. Isso te ajuda no processo de organização. Você fica mais estruturado. Você diz, aqui tem 100% aqui, 10 está aqui, 90 aqui, então eu sei o que eu faço agora com os 90. Quer dizer, você não vai gastar além, porque agora você está olhando, você está vendo. Quando você colocou sobre a mesa e você está de cima olhando. Esse é um dado. Essa é a experiência, ajuda. E no campo da fé, você experimenta o seguinte: Deus abençoa de uma forma especial que você vai ter o recurso suficiente. Agora veja, recurso suficiente para
entendeu? Fazer o que está dentro do processo ali. Você vai lá, diz, não, eu entreguei o dízimo, consagrei o dízimo, agora vou meter o pé na jaca. Vai ficar com o pé sujo e o cheiro da jaca não sai fácil. Entendeu? Fica aquela goma, fica aquela... Então é o seguinte, tem que aguentar. Saiba que tem uma questão espiritual que é extraordinária, é um milagre de Deus na nossa vida. E o outro lado é essa, que você consegue ter uma administração melhor das coisas, da sua vida. Isso vai te ajudar. Agora, se você acha que, é igual aquela frase, né? A pessoa diz assim, não, eu não dou o dízimo porque não dá. Aí o outro diz assim, você não dá porque não deu o dízimo. Não dá porque não deu o dízimo, entendeu? Eu falei. Fala, pastor Guilherme. Eu sou dizimista desde os meus 15 anos e tenho vivenciado na própria vida pessoal experiências pelo fato de ser fiel a Deus e entregar o meu dízimo na casa de Deus. Dízimo é a primeira coisa que você deve separar do seu salário. Dízimo não é a sobra, não é a última coisa. O dízimo ele já deve entrar no seu planejamento orçamentário. E outra coisa, o JR, nós temos na questão da administração financeira, a gente tem que separar o que é necessário e o que é supérfluo. Você usou o exemplo, por exemplo, de remédio, medicamento. É necessário, né? A compra do mês lá, da alimentação, é necessário. Agora, o supérfluo, já dá para esperar um pouquinho, né? Se não der para dar um presente de Natal esse ano, vamos fazer o quê, né? O ouvinte está falando aqui que muita gente acabou endividada aqui com a Black Friday. Não tem a Black Friday. Outro ouvinte dizendo, o pior é quando você compra no cartão. 10%, 20%. Quando você compra no cartão de uma pessoa, essa pessoa te cobra coisas que você não comprou. Olha aí. Passei isso com a minha tia. A minha tia botou mais coisa na minha conta. Outro ouvinte dizendo, meu nome está no SPC por causa disso. E já tem 2 anos, estou esperando o banco me dar um bom desconto. Emprestei e a pessoa não pagou. Outro ouvinte, JR, emprestei meu cartão pro meu genro. Olha aí. Um abraço. Depois do cunhado vem o genro. É o sogro da sogra. Ele comprou e não pagou. O resultado foi eu perder meu cartão de crédito e meu cheque. E aí meu filho fez um empréstimo no nome do meu esposo e não pagou. Conclusão, quero comprar minha casa própria e não posso porque eu estou com o nome sujo. Eita. Olha aí. Olha aí, ouvinte, é a experiência. Nós precisamos entender e aprender a dizer não quando necessário. Nós precisamos ter essa noção. Isso é uma coisa grave, JR. Porque se a gente pega só no nosso universo, dentro da igreja, que é onde a gente lida, a quantidade de pessoas e a quantidade de idosos que eu atendo hoje, JR, endividados por causa do genro, do neto, da filha, não sei de quem lá, que se endividaram de uma forma e hoje idosos que não têm dinheiro para comprar um remédio, porque as pessoas pegaram empréstimos, porque é fácil consignado, pegaram empréstimos em nome das pessoas e não honraram. Isso é uma coisa gravíssima. E tem um outro detalhe com relação ao endividamento, que muita gente diz, eu estou endividado porque isso está ligado ao valor do meu salário, a quanto eu ganho. Não é. Jesus já disse isso lá atrás, que a gente deve aprender a lidar com o que nós ganhamos. Se ganhamos pouco, temos que administrar o pouco. Se ganhamos muito, temos que administrar o muito. Cada um deve administrar aquilo que vem às suas mãos. Olha só, eu queria compartilhar uma experiência agora, 2 meses atrás. É por isso que eu bato na tecla da questão. Não, comigo mesmo. E depois eu compartilhei para minha esposa. É por isso que eu bato nessa tecla. A gente, infelizmente, não tem uma estatística, mas eu tenho, pelos os assuntos que vêm até nós, com os fatos que vêm até nós, eu diria um percentual muito alto, ou iniciou o processo de endividamento sem ser dizimista, ou terminou. Mas se você chega no final, uma grande maciça maioria das pessoas que estão endividadas, esses endividamentos que se perdem, não são dizimistas. Ou lá iniciou, ou terminou, aí deixou de ser dizimista. E eu digo isso, bato nessa tecla, porque há 2 meses atrás, aquele videozinho que passa antes da mensagem, aí você já compartilhou isso com a igreja lá, a igreja Bíblia do Recreio, nossa igreja. Eu vi aquele filmezinho, aquele videozinho que foi passado de Caim e Abel. E Deus falou muito forte no meu coração e disse, no momento antes do dízimo, ele falou assim, eu alegre por te dizimar, e sempre fui dizimista desde a minha vida, desde quando comecei a vida cristã, e Deus falou no meu coração, você dizima, mas não me prioriza.
Eu falei, mas como assim, Deus? Eu dou o dízimo, foi o que o pastor Guilherme falou. Verdade. E aí depois, quase 30 anos de convertido, né? Ou 30 anos de convertido, quase vai fazer ano que vem. Quase 30 anos de convertido, Deus falou no meu coração que eu pego o meu salário, eu dou sim, mas lá no primeiro domingo, segundo domingo, vou pagando uma conta, pagando outra. Se às vezes recebo na segunda, eu dou dízimo só no domingo, às vezes no outro domingo. Uma questão de... Mas está dentro do mês, é questão de administração. E Deus colocou para mim isso. E eu sei que é uma forma, talvez algumas pessoas que me ouvem, mas isso é questão administrativa. Tudo bem para você, para mim não foi. E o que Deus colocou no meu coração é que eu agora tiro as primeiras notas, o primeiro valor eu entrego e dizimo ao Senhor. Eu tenho falado... E Deus me deu, só para finalizar, 2 dívidas, eu contei lá, o pessoal até riu, 2 dívidas que eu tinha, que foi abolida essas 2 dívidas. Que foi me presenteado, essas 2 pessoas que vieram, não precisa me pagar não. Amém. Então, é uma coisa que a gente parece, né, um mercado, uma coisa mercadológica, mas não é. É algo de fé e obediência. Eu tenho falado para as minhas ovelhas que a oferta nós preparamos antes de sair de casa. Porque tem muita gente que vai para o culto a Deus e, na hora que tem aquela palavra ofertória, corre para ver umas moedinhas. Não, meu querido, antes de você sair de casa, quando você estiver se arrumando para ir para o culto, você já separa qual é a oferta que hoje eu vou apresentar a Deus, que eu vou oferecer ao meu Deus. A questão da prioridade, o senhor falou muito bem sobre isso. Muito bem, queridos, respondendo aqui a um dos nossos ouvintes, dizendo, pastores advogando em causa própria, sem dízimo não existe salário, né, pastores? Não, filho, não, por favor, não. Os pastores não dependem diretamente do dízimo das ovelhas. Quem sustenta o pastor, obviamente, humanamente falando, é a igreja, mas quem sustenta o pastor é Deus que o chamou. E eu digo sempre o seguinte, se eu fosse me espelhar ou se depender unicamente da minha igreja, que graças a Deus me honra, graças a Deus me sustenta, mas não é a igreja propriamente que faz isso, é o Senhor quem sustenta. Bom, vamos só entender, ouvinte, que existem pastores e pastores. Exatamente. Existem pessoas que estão, de fato, arrancando a pele da ovelha. A lã da ovelha. Isso, ouvinte, você pode ter certeza que isso é abominável diante de Deus e isso não pode ser aceitado em hipótese alguma. Agora, posso também dizer que nem todos são assim. Verdade. E nós estamos falando então, de dízimo. Quando a gente pega isso e diz assim, porque vocês 4 estão advogando em causa própria, é como se eles não pudessem falar sobre certos assuntos. E esses assuntos, como esse assunto, não é em causa própria, é o que diz a Bíblia. Agora, se a pessoa não quiser entregar o dízimo, isso é uma responsabilidade dela. Sem dúvida. Até onde eu sei, não, vamos falar, eu posso não conhecer, mas eu sei que existem igrejas que manipulam as pessoas para entregar. É verdade. Existem pessoas que dizem que se não der, vai acontecer isso, joga praga. Nós não concordamos com isso não. Isso não está de acordo com o nosso entendimento aqui, estou falando nosso de vocês 4 aqui, conhecendo vocês, Rosana, estou conhecendo hoje aqui, mas já vi que tem uma vivência sólida de Bíblia, conhecimento da palavra do Senhor, equilíbrio, etc. Então a gente não pode dizer que todas as pessoas agem da mesma forma. É verdade. Os que estão agindo errado, além de é necessário que sejam denunciados, eles vão pagar uma alta conta para Deus. Com e certeza. aí, meu querido, não tem nhenhenhen. Pode manipular geral aqui, mas diante de Deus vai estar frito. Agora, verdade. Escuta só, existem outros tantos que são pessoas sérias. Ainda tem Então a gente não pode dizer que todos são. Infelizmente, é verdade, alguns são. Como também tem muito crente que não é, parece que é crente, mas não é. Tem pastor que parece que é pastor e não é. Isso tudo tem, cara, não tem jeito. Mas a gente tem que ter paciência, entender e não julgar, não generalizar, porque a generalização, ela machuca as pessoas, né? Pastor, o Ricardo usou um termo aqui muito interessante. Ele falou, não é uma questão mercadológica, né? Não é uma questão de você fazer uma barganha com Deus, um trato com Deus. Mas eu penso, JR, que tudo relacionado a dinheiro na fé cristã passa pelo crivo da fé. É uma questão de fé. Você dizima por uma questão de fé, você oferta por uma questão de fé, você acredita que vai haver um retorno dessa semeadura através da fé. Você acredita numa reorientação que Deus te dá
de não entregar o seu dinheiro no meio do mês, no final do mês, o seu dízimo, né? Entregar o seu dízimo, mas entregá-lo em forma de primícias, logo nos primeiros dias do mês, você lançar a sua semente. Tudo isso é uma questão de fé, é uma questão de administração. A gente precisa entender que tem que ter uma fé inteligente para pontuar, fazer planilhas, é o dinheiro do remédio, do combustível, é o dinheiro da escola, é o dinheiro da faculdade. Isso tudo tem que estar muito bem organizado em forma de planilha. Essa parte estrutural da vida financeira tem que haver, né? Mas, sobretudo, é uma questão de fé. Deixa eu ler Se eu um fosse texto. citar aqui os inúmeros testemunhos de provisão, de milagres que Deus nos concedeu. E para ficar seria claro, ótimo. Deixa eu ler um texto. para ficar claro, pastor tem que ser dizimista. Com certeza, com Então, certeza. isso aí é meio que óbvio, mas é só para relembrar, porque tem gente que acha o seguinte: não, como eu faço parte aqui da Não, igreja, de eu forma não faço. É o alguma. seguinte, Dizimista. Absurdo. o dízimo é pro crente. Exatamente. O pastor é crente? É crente, então dá o dízimo. Se o pastor não for crente, não dá o dízimo. Se for só pastor, ele não dá o dízimo. Se ele é pastor e crente, ele tem que dar o dízimo. Deixa eu só dizer uma coisinha só aqui, que é um privilégio. queimando meu peito é o seguinte: eu não sou pastor presidente. Sim. Estou numa igreja há 5 anos, mas durante muito tempo fui itinerante. Ministérios, quem me conhece há muito tempo sabe. Não vivi do dízimo e sempre dizimei. Sim. Então, e eu me converti em 88, fui ordenado em 2000. Então, de 88 a 2000, eu não era pastor e dizimava. Sempre. Né? Então, essa questão que só recebo salário porque dá dízimo não é real. Há muitos pastores que são dizimistas, recebem salários e não vivem do dízimo. Pastor Ricardo, eu, por exemplo, além de ser pastor, eu sou jornalista. Sim. Eu trabalho fora. A minha sobrevivência não vem da igreja. O que não seria nada demais se viesse, né? Porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, não tem problema nenhum. Agora, quando nós falamos do dízimo nas nossas igrejas ou aqui no debate da rádio, nós estamos seguindo um princípio bíblico, como Paulo mesmo disse, né? Que ele ensinou todo o conselho de Deus. Uhum. Então nós devemos anunciar para as pessoas todo o conselho de Deus. Pregamos sobre santidade, pregamos sobre salvação, pregamos sobre vida com Deus, sobre cura, mas também falamos sobre dízimos e ofertas, porque é um princípio bíblico. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. As pessoas só querem ouvir o que lhes é conveniente. Mas deixa eu ler um texto bíblico. Sim. E, por favor, não me entenda mal, é a palavra. E eu não posso negar a palavra diante dos nossos ouvintes. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É Deus que está falando, não sou eu. Muito bem, e temos nesse texto aí também uma boa interpretação de que o dízimo é do Senhor, e ele deve ser aplicado na obra do Senhor. E é também roubar o dízimo quando alguém faz uso indevido dos recursos. Sim. Então, vamos ter dois lados importantes aqui. Eu sou crente. Eu tenho o privilégio de entregar a Deus o dízimo. Certo? Aqui. Aí está aqui o pessoal que administra, pastores, líderes e tal. Esse pessoal tem a responsabilidade de administrar o dízimo. Se eles administrarem mal para coisas pessoais ou para coisas indevidas, eles estão roubando o dízimo. Então, a punição vai para os dois. É ladrão. É ladrão quem não entrega e é ladrão quem mal administra. Então, o que acontece? Porque alguns administram mal, alguns dizem: então eu também não vou entregar o dízimo. E aí acaba caindo no mesmo erro. Então são dois erros que estão no mesmo texto aqui para a gente entender. O texto está claro. É do Senhor. A pessoa pode pegar e roubar o dízimo para administrar de maneira pessoal. Então o que acontece? Às vezes a gestão do dízimo ficou na mão de um só. Olha, é um santo. Olha, tem a auréola. De olhar de lado assim você vê umas asas. Entendeu? Só que não. É um perigo. É ser humano. A gestão dos recursos de uma igreja, ela não deve ficar
sob a responsabilidade de uma pessoa. E outra coisa, às vezes tem igrejas familiares. São muitas igrejas, ministérios enormes, fundados em cima disso. Não há restrição alguma em relação a esse assunto, desde que isso não seja uma coisa para favorecer as pessoas. Então eu pego aqui o recurso, não, comprar um carro ali pro meu filho vai lá, cuidado com isso. Sim. Agora essa pessoa vai dar conta a Deus. Sim. Então veja bem, não há problema, do meu ponto de vista, sei se você, mas do meu ponto de vista, eu acho que se o filho do pastor, a filha do pastor, for lá servo de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, meu Deus, isso é alegria. Com certeza. Isso é uma alegria. Essa é a vontade da igreja. Não é isso? Uma alegria, uma bênção de Deus, todo mundo envolvido, participando da igreja, família na fé, maravilha. O cuidado é o seguinte, é que às vezes a gente dá uma exagerada, entendeu? Às vezes a pessoa vai dizer, a igreja está precisando de um som, aí, mas isso não tem um grupo de pessoas para resolver, é sempre a mesma pessoa que resolve, ela tem toda a autonomia, às vezes a conta da igreja está no nome dela, às vezes o prédio está no nome dela, o aluguel está no nome dela, o carro está no nome dela. Então, ouvinte, isso é uma coisa que é perigosa. As igrejas, eu não recomendo não. Ó, eu recomendo o seguinte, já que eu dei opinião, vou dar opinião logo. O seguinte, tem que ter gestão, pessoas diferentes. O pastor é só uma voz. Ele não pode ser a pessoa que vai definir isso. Tem outras pessoas. Esse pessoal tem que ter uma tesouraria, um departamento financeiro, tem que ter auditoria. A igreja em geral chama comissão de exame de contas para ir lá, para examinar, para saber se está correto. Tem que apresentar isso à igreja, ou pelo menos um grupo de líderes da igreja, para prestar conta disso, porque isso aí traz transparência. Estão vendo a transparência. Temos até com auditoria externa. E eu vou dizer o seguinte, isso não é a favor, não, está previsto em lei e não se pode constituir uma igreja sem que tudo isso seja observado. Eu aconselho a você, ouvinte, procurar saber qual é o modelo de gestão, qual é o modelo de administração que a sua igreja adota. E o que eu quero dizer é, dentro dessa linha que o JR nos apresentou, muitas igrejas trabalham dessa forma transparente. Eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, lá nós temos uma junta diaconal que é responsável pela administração financeira. Existem igrejas sérias no Brasil. Não pode falar só da sua igreja, não. Tem que falar de todas agora. Vamos lá. O senhor vai falar de todas as igrejas. Que negócio é esse? Existem muitas igrejas sérias no Brasil. Isso. Infelizmente, nós vivemos num país onde aconteceram muitos escândalos de líderes na questão financeira. Mas, ouvinte, existe muita igreja séria. E só uma experiência, JR. Uma vez eu recebi uma pessoa no meu gabinete de outra igreja, falando para mim assim, pastor, eu queria dizimar aqui na sua igreja. A partir de hoje eu vou dizimar aqui, porque está fazendo obra, está fazendo reforma. Eu falei, não, você não vai dizimar não. Você tem que dizimar na sua igreja. Isso aí. Você está lá que você é alimentado pela palavra de Deus. Isso aí. É você morar numa casa e ajudar a sustentar outra. Aí a pessoa virou e falou, não, mas porque eu não concordo com a... Peraí, então você acerta lá. Resolva a situação. Aqui você não vai dizer. E eu vou mais além. Existem muitas pessoas vai além, mas volta? Vou mais além. Só volta ou volta? Vou no além, já volto. Tem muitas pessoas que querem frequentar a igreja A, B ou C porque achou bonitinha a musiquinha, a palavra, mas não querem se envolver, não querem saber como funciona, não tem responsabilidade. Então, toda igreja organizada, toda igreja constituída, ela precisa ter um estatuto, todo membro tem um direito a acesso ao estatuto, toda igreja tem que ter um financeiro funcionando, uma comissão de contas, tem que ter prestação de contas, tem que saber qual é o modelo de gestão. As pessoas às vezes não querem fazer isso, fazem parte de uma igreja, não sabe em nome de quem está o patrimônio, contribui e não sabe para que conta que vai, e o nome de quem está o patrimônio, tudo isso é Código Civil. Aí é o seguinte, gente, aí depois o pessoal fala assim, então não vou entregar o disco porque não tem isso tudo aí. Não assume a sua responsabilidade. Isso é uma questão seguinte, cara, sinceramente, é pessoal, a gente tem que respeitar cada um, mas tem, em geral, as pessoas que não gostam, têm dificuldade, teriam dificuldade em qualquer cenário. Exatamente. Em qualquer cenário. Só que realmente, considerando os casos que nós conhecemos aqui, demais, né? Existem pessoas que vão dizer assim, ó, eu não tenho condições, porque tem muita coisa esquisita. Agora, não é porque você discorda que a parede agora é verde, não azul, como era, ou branca, ou amarela, que você, então sim, eu discordei e não vou entregar o dízimo, porque tem gente que acha que é dono. Acho que o dízimo ali é para controlar. E é muito importante, pastores,
Não ficam preocupados aí quem é que está entregando ou não está entregando. Quanto menos você souber quem está entregando o dízimo, melhor para você, pastor. Porque às vezes você está ali atendendo alguém e alguém vai dizer assim, pastor, o senhor está atendendo fulano porque fulano é um dízimo alto. Aí você não sabe, você está com o coração em paz, seu coração está ileso, não está passando por nada disso aí. Toma cuidado com isso, que o negócio é complicado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Paulo escreveu a Timóteo, e trouxe a Timóteo essa palavra para que Timóteo era um pastor, cara. Você imagina bem, pensa comigo aqui. Você acha que foi à toa? Entendeu? Podia ter escrito isso numa das outras cartas. Verdade. E o homem escreveu 13 cartas. Falando para um pastor, ele chega e diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está explicando para um pastor, será que é à toa? Eu penso, pastor Ricardo, com certeza, que isso não é à toa. Entendeu? Isso é uma benção de Deus. Pura verdade. Tô vendo que vocês concordam. Sistemas de controle são importantes. Né? Paulo tem experiência aí. É por isso que os sistemas de controle são importantes na vida secular, na política, na administração pública e na administração nossa dentro de casa. Em casa nós devemos ter esse sistema de controle, nós precisamos compartilhar isso. Tem gente que não abre as finanças dentro de casa. A igreja é uma associação do ponto de vista civil, é uma associação. Tem que ter um sistema de controle, de prestação de contas. Vamos para ler o texto inteiro, que eu gosto de ler a Bíblia. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Você não sabe o que é, sabe o que é. É coisa ruim. Coisa ruim. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha, Benfica, o bairro é uma maravilha. Mas a vizinhança tá complicada. Alô, Benfica. Perto do mercado. A vizinhança tá complicada. Olha, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, olha só, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu tenho impressão que é uma lição clara de Deus para nossa vida. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, para reflexão, entendimento e para nossa edificação. Ô, pastor Ricardo, dê a hora certa, por favor, meu irmão. 12:02 no Rio de Janeiro. Repita. 12:02 no Rio de Janeiro. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Ricardo, pode se despedir aí. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Valeu, um abraço aí, mandar um abraço à minha querida igreja, primeira Igreja Batista do Recreio. E dizer que convidar você a fazer parte aí, conhecer o Ministério Craques da Paz. Segunda-feira foi muito bom, né, cara? Muito bom, segunda-feira, Jota. Eu quero até te agradecer aí pela participação. Tivemos um fórum, terceiro fórum de debates, e ali vários atletas, né? René Simões, o Roger Flores, que não é evangélico, e saiu com uma visão muito boa do que a igreja está preocupada, inserida no contexto, né? O Tinga também, gerente, o Evander, que é jogador do Vasco. E família do Evander escuta a gente todo dia aqui. Pode mandar um abraço para eles. Todo mundo lá, o Evander, o pai dele, o Evander, que é empresário de futebol também. Um abraço, Evander. E esteve lá conosco no domingo e foi uma bênção muito grande, e com certeza aquilo ali foi uma contribuição muito grande no que a igreja está preocupada e inserida. Eu quero te agradecer, JR, por ter sido lá o nosso mediador, e foi muita bênção. Então entra aí no nossa página, Craques da Paz. Curte lá que você vai receber informações sobre missionária Rosane Oliveira. Bem-vinda, hein, missionária? Obrigada. Gostei, foi muito bem. Eu quero agradecer a Deus por essa participação, espero ter contribuído e mandar, é claro, um abraço para a Ione, para Maria Cristina, que são minhas irmãs, e elas ouvem esse debate todos os dias. Benção. E para toda a minha igreja querida, Assembleia de Deus, Ministério Rema, lá em Mesquita, uma igreja que a gente tem uma relação de amor para os meus líderes, para a glória de Deus. Amém. Pastor Guilherme, abraço, irmão. Obrigado, JR, sempre uma alegria estar aqui. Mandar um abraço para uma ouvinte muito querida lá de Itaipava, na região serrana, nossa irmã Aparecida Lima. E para os membros da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Carlos Pedro, obrigado. Muito feliz hoje, feliz por esse final de semana. Nós estivemos no último domingo no Alto da Alvorada, no Complexo do Alemão. Um abraço a todos os irmãos da ADB Alvorada. Feliz
porque eu vi ali uma demonstração, um ambiente maravilhoso, tranquilo, uma demonstração de que quando a igreja levanta as mãos para clamar, o Senhor é poderoso para acalmar as águas, para fazer cessar o vento, e nós temos visto ali o resultado da oração. Enquanto a igreja estiver clamando e orando, Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Um grande abraço a todos do Complexo do Alemão. Maravilha. Vamos orar juntos. Pastor Ricardo vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Dificuldade, batalha da vida que você tem enfrentado. A gente sabe que a gente é salvo pela graça de Deus. É uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Nosso coração está nas mãos do Pai. Nós devemos viver para a glória dele, em nome dele, sempre, 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 sempre. Vamos colocar a vida dos enfermos diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos. Muita gente dodói. Vamos pedir que Deus abençoe, que Deus console o coração daqueles que estão enlutados, sofrendo, chorando. Vamos orar sempre pelo nosso Rio, pelo nosso país, sempre orando juntos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, te bendizer nesta manhã, tarde, mais uma vez. Queremos pedir a tua graça sobre cada um desses ouvintes, que o Senhor venha ministrar sobre cada mente, trazendo a percepção, introjetando o sentimento e a profundidade da graça, o conhecimento da tua graça, da justificação. Que o Senhor venha visitar cada pessoa que agora sofre com dores físicas, espirituais, emocionais. Cuida de cada um desses agora, que seja uma potência ainda maior o alcance dessas ondas sonoras, alcance da nossa oração agora, alcançando vidas que precisam da tua visitação, do teu esclarecimento. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.